Onde você estava em junho de 2013? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Eu estava conversando com meu pai. Eu tinha ido na minha primeira manifestação naquela jornada de junho e estava contando para ele satisfeito de que muitos colegas meus que nem gostavam de política estavam participando lá também comigo, lutando pelos seus direitos, antenados no que estava acontecendo. Eu percebi então que ali podia ser a porta de entrada para o exercício de cidadania de muitas pessoas, incluindo aqueles amigos meus. Quando eu olhei para o meu pai, ele estava balançando a cabeça, meio incomodado, e disse para mim que ele ainda estava analisando aquele movimento. Que normalmente, pela experiência dele, quando ele viu um sentimento de nacionalismo muito exacerbado e que o que tinha para propor era apenas cores, verde e amarelo, e que não tem uma pauta muito bem estabelecida, esses movimentos normalmente trazem algumas consequências para a sociedade brasileira. Hoje eu consigo enxergar que as nossas opiniões não eram antagônicas, elas se completam. Na época ficava muito difícil entender como que aquelas manifestações, aquelas jornadas, coisas que aconteciam no nosso dia a dia, estavam se encaixando na macropolítica do país e até mesmo do mundo. Hoje, mesmo 2013 estando recente, a gente já tem um certo distanciamento histórico que a gente já consegue refletir. Então, através desses sintomas, a gente consegue também definir e identificar melhor o que elas foram de verdade. Pessoal, nós sabemos que os movimentos sociais e as manifestações populares são a alma da nossa democracia. As melhores políticas públicas implementadas por qualquer governo foram feitas em parceria com a sociedade civil, muitas vezes organizada e especializada naquelas próprias demandas. A própria sociedade que está sofrendo aquele problema, ela estuda o problema, ela se une, acha uma solução, cobra essa solução e pauta essa solução. E dessa maneira propositiva, os movimentos sociais e as reivindicações populares conseguem unir as pessoas. O que vai unir um conjunto diverso de gente é justamente uma pauta em comum, uma proposta em comum, uma proposição. Nas democracias, principalmente na democracia brasileira, a ferramenta institucional que você precisa utilizar para fazer essa reivindicação concreta, essa proposta mais ampla, um projeto com diversas pautas e sugestões, é o partido político. O partido político se difere um pouquinho do movimento social, porque o movimento social, as associações, normalmente se tratam de militantes em torno de uma causa específica, segmentada, em comum. Os partidos políticos precisam estar conectados com todos esses movimentos para saber a realidade deles e incorporar parte ou completamente as suas pautas. Porém, ele difere um pouquinho dos movimentos sociais porque ele vai ter que traçar um projeto amplo, com vários setores e vários segmentos, seja para o município, para o estado ou mesmo para o nosso país. Desenvolver e defender esse projeto é o que une as pessoas nesse partido político. Então, assim como para você cozinhar é recomendado você usar uma panela, assim como para você trocar um pneu é recomendado usar a chave de roda, para você fazer uma reivindicação concreta de um projeto amplo de políticas públicas em diversas áreas, a ferramenta adequada é o partido político. Se você é ativista de alguma causa específica, os movimentos sociais e associações são importantíssimos espaços a serem ocupados. O que eu quero dizer, gente, é que a expressão da nossa opinião, a proposição de alguma coisa, aquilo que a gente quer, é fundamental para a nossa democracia e faz muito bem para ela. E o que deixava meu pai tão incomodado naquela época era justamente não conseguir identificar essa pauta propositiva naquela onda de manifestações. E o que não é propositivo, resta ser antipropositivo. E de lá pra cá a gente viu muita manifestação anti alguma coisa. Anti-partido, anti-congresso, anti-STF, mas a gente não viu manifestações de resolução de problemas concretos pró alguma coisa. É claro que é mais fácil a gente conseguir maioria e atrair pessoas fazendo campanhas anti alguma coisa. Porém, também é muito mais fácil movimentos que são contra todos os caminhos ficar perdido e serem cooptados e manipulados pelos poderes já estabelecidos. A corrupção é um triste fato, porém muitas vezes ao longo da nossa história, esse discurso da corrupção atentou a gente querer matar as únicas vaquinhas que davam leite pra gente por causa dos carrapatos. A gente tem que entender que a corrupção ela acontece na igreja, na polícia, no judiciário, na ONG, porém a gente não pode acabar com os valores da instituição para acabar com a corrupção. A gente não pode desistir, cobrar transparência, fiscalizar ativamente e cobrar a punição severa para que a gente consiga diminuir o máximo qualquer grau de corrupção. O que a gente não pode fazer é acabar com instituições importantes e que são engrenagens fundamentais para um funcionamento saudável da democracia.
Quando eu fui na minha segunda manifestação das jornadas de junho, eu comecei a ouvir gritos de sem partido, sem bandeiras, aqui é só verde e amarelo. E eu comecei a perceber que, além de não ser propositivo, o movimento estava com ódio de tudo aquilo que era propositivo ou simbolizava algum tipo de proposição. O movimento, então, que abalou as estruturas do sistema, podia propor pautas concretas de reivindicação que poderia beneficiar a maioria da população. Mas isso ficou muito difuso. E essa categoria ante tudo nos fez perder uma oportunidade de ser um movimento amplo, com pautas específicas e que seria guarda-chuva para diversos pensamentos, partidos, movimentos diferentes, com partido ou sem partido, como a gente viveu na época das diretas, por exemplo. Seja para evitar o confronto direto, seja para evitar a fadiga de ficar explicando a importância do partido, a importância do movimento social, seja por algum tipo de constrangimento social a nós imposto, muitas vezes nós abaixamos a bandeira. E hoje, quando eu vejo movimentos ante tudo, que quer pular essa parte mais difícil de elaborar respostas concretas para problemas concretos, eu lembro um pouquinho de quando eu era adolescente. O mais legal é que a democracia é pedagógica, ela nos permite aprender e evoluir. Então é importante a gente colocar a linha de entrada na porta da cidadania, isso é muito importante. Porém é indispensável que a gente dê um outro passo e não atingimos a maioridade política, que é a noção de um dos primeiros artigos da nossa Constituição, que o poder emana do povo. Então a gente não precisa de esperar dos governantes todas as soluções, pelo contrário, as melhores políticas implementadas pelos governantes foi ouvindo já as organizações e as experiências da sociedade. Então nós, como sociedade, o que nós temos que fazer é propor, nos organizar, debater, ter a mente aberta para a gente ouvir outros argumentos diferentes e quando ouvir argumentos melhores, a gente poder refinar a nossa opinião, alterar a nossa opinião para aprimorar a proposta. Afinal, o que está em debate não é o nosso ego, é o sucesso de políticas públicas que na prática se traduzem numa educação boa para a gente, numa saúde boa para a gente, ou seja, uma vida boa e digna para mim, para você, para os nossos filhos, sobrinhos e netos. Bom, essa foi a minha experiência da jornada de junho, a minha visão. Como a gente disse no vídeo, a gente ainda está perto de 2013 de alguma maneira, né? Eu gostaria de saber a sua experiência, onde você estava, como foi para você, o que você pensa disso tudo. Manda aí pra gente nos comentários, que é o espaço que a gente tem de diálogo, de aprendizado. Se você já está inscrito, ative a notificação. Se você já fez esses dois, então você já sabe, né? Compartilhar lá nas redes sociais todas, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. O importante é a gente divulgar esse conteúdo para você colocar o seu tijolinho também na construção desse canal. Muito obrigado!